Olá pessoal, a gente estou aqui de novo para falar de uma outra aula sobre a importância dos aminoácidos, e essa aula dá continuidade àquela aula sobre aminoácidos. Então costumo pedir lá um mapa conceitual sobre aminoácidos. Então nessa aula a gente tem um outro objetivo, que é de produtos especializados e compreender a etiologia de doenças relacionadas ao metabolismo de aminoácidos. Tá? Então, algumas perguntas norteadoras, por exemplo, quais são as moléculas presentes em nosso organismo são produzidas a partir dos seguintes aminoácidos: tirosina, triptofano, histidina, arginina e lisina. E também descrever a fisiopatologia de algumas doenças, como por exemplo a fenilcetonúria, entre outras que a gente vai ver lá no final da aula. Olha aqui como é que funciona o mapa conceitual, né? Então, eu parti de um único termo, aminoácidos, e aí eu uso sempre essas frases conectoras ou frases conectivas para conectar um termo a outro. Então, se eu não usar, fica difícil saber a relação entre um termo e outro. Mas quando você coloca, é só bater o olho que você já sabe, melhor do que um resumo, como esses termos estão relacionados. Então, nesse caso, aminoácidos são compostos por um grupo alfa-carboxila, então uma carboxila ligada ao carbono alfa. Um grupo alfa-amino, então um grupamento amino ligado ao carbono alfa desse aminoácido. E também por cadeias laterais de 20 tipos diferentes. Então eu posso ir puxando mais informações, né? Não só essas que estão aqui, né? Então, por exemplo, aqui, grupo alfa-carboxílica, carboxila está desprotonado em pH fisiológico. O protonado, aí você pode colocar protonado abaixo do valor de pK 1, por exemplo. Tá? E aí você pode mudar um pouquinho isso aí. Cadeias laterais, 20 tipos diferentes, são compostas por, ou classificadas em cadeias laterais apolares. Você pode até separar ainda cadeias apolares aromáticas, cadeias laterais polares desprovidas de carga, cadeias laterais ácidas, cadeias laterais básicas, e os ácidos especificamente. E a partir desses aminoácidos, você pode puxar lá as informações que você vai obter a partir de hoje, a partir dessa aula. Então, a partir de fenilalanina, ela vai estar relacionada à fenilcetonúria. Vamos ver como é que funciona isso. E vai puxando, vai aumentando esse mapa conceitual. É uma ferramenta muito importante no estudo para vocês, hein? Não menosprezem esse tipo de ferramenta. Bom, uma das coisas que você poderia colocar lá é com relação à necessidade de aminoácidos, falando em termos nutricionais, né? Então a gente tem lá os aminoácidos nutricionalmente essenciais. Então essencial porque a gente não consegue produzir esses aminoácidos a partir de outras moléculas. Opa, passei. Então, arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, a gente tem que obter isso a partir da alimentação. Então, qualquer proteína animal, existem esses 20 aminoácidos em quantidades suficientes. Tá? Esses aminoácidos não conseguimos produzir, mas esses outros a gente consegue produzir a partir de outros precursores. Então, a tirosina, por exemplo, eu posso formar, existem enzimas no nosso organismo que são capazes de pegar uma fenilalanina. Alguns termos podem aparecer também, por exemplo, como aqueles nutricionalmente condicionalmente essenciais. Então, para um fenilcetonúrico que não consegue produzir tirosina a partir de fenilalanina, então a tirosina para essa pessoa, ela é um aminoácido condicionalmente essencial. Condição é porque ele está faltando aquela enzima que faz essa conversão. Tá? Ou no caso aqui, quando ela é sintetizada em quantidades inadequadas durante o crescimento das crianças. Então, nessa condição de crescimento, o seu organismo não consegue produzir em quantidades adequadas, então ela é condicionalmente essencial. Tá? E a outra que eu também coloquei, hidroxiprolina, hidroxilisina, é que alguns aminoácidos dentro das proteínas elas podem sofrer modificações pós-traducionais, como no caso do colágeno, para melhorar a força, a resistência desse colágeno. Os aminoácidos, a gente
pensar nesse conjunto de aminoácidos, então existe uma maneira de a gente adquirir esses aminoácidos, seja pela proteínas da dieta, então a gente precisa cerca de 100 gramas de proteínas por dia, né, numa dieta americana lá, e a gente precisa produzir, para produzir em torno de 400 gramas de proteínas corporais. E a gente vai sintetizar aminoácidos não essenciais e de uma maneira variável. Então a gente vai ter um conjunto de aminoácidos para fazer isso. Então a gente produz lá novas proteínas, então são proteínas que são degradadas, nossas próprias proteínas que deixam de existir, e a gente aproveita os aminoácidos que compunham essas proteínas para produzir outras proteínas novinhas, que elas sejam biologicamente ativas. Tá? Então a gente destrói e constrói essas proteínas diariamente, cerca de 400 gramas por dia. Além disso, a gente pode usar aminoácidos para obtenção de energia, lá na glicose, glicogênio, CO2, obtenção de energia, CO2 e água, formação de corpos cetônicos, ácidos graxos, esteroides, né? E cerca de 30 gramas por dia a gente usa esses aminoácidos para fazer a síntese de porfirinas, creatina, neurotransmissores, purinas, pirimidinas e outros compostos nitrogenados. Vamos tentar mostrar cada um deles. Então aqui uma outra figura mostrando lá a relação de alguns aminoácidos, tirosina, glutamato, cisteína, glicina, na formação de moléculas importantes. Então da tirosina a gente produz lá L-dopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina, né, que são neurotransmissores. A partir do glutamato, o GABA e assim por diante. Tá? Histidina produz lá histamina. Vamos ver isso aqui aos pouquinhos. Então, a partir, por exemplo, da tirosina, existe uma enzima chamada tirosina hidroxilase. Então, essa enzima, ela pega a tirosina como a molécula para ser transformada, e aí a gente vai acrescentar uma hidroxila nessa molécula, nessa posição. Então, uma adição de uma hidroxila numa posição específica. No momento que eu fiz isso, eu acabei de transformar a tirosina em dopa. A partir de uma outra enzima, que é a descarboxilase de aminoácidos aromáticos, a gente vai quebrar essa ligação e vai liberar um CO2. Quando eu tiro esse CO2, eu transformo a dopa em dopamina. Lembrando que a dopamina está relacionada à estimulação e controle motor. Tanto essa molécula quanto essa da dopamina, a norepinefrina ou epinefrina, ou se você preferir noradrenalina e adrenalina, repara que elas têm um anel aromático ligado a duas hidroxilas. Quando nós temos uma molécula desse tipo, com um anel aromático e duas hidroxilas, a gente chama de catecolaminas. Então, catecolamina é um composto orgânico que contém grupo catecol, um grupo benzeno com duas hidroxilas laterais. Tá? Então a gente produziu tudo de dopa, dopamina, noradrenalina, esses neurotransmissores, a partir de um aminoácido básico que é a tirosina. No caso da síntese da serotonina, a gente precisa como precursor o triptofano. Então existe uma enzima chamada triptofano hidroxilase que vai pegar o precursor triptofano e vai acrescentar uma hidroxila. Acrescentei uma hidroxila, então agora de triptofano eu tenho 5-hidroxitriptofano. Existe aquela mesma enzima, a enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos, que vai converter essa molécula em serotonina. Lembra que a serotonina desempenha um papel muito importante na modulação do humor, do ciclo sono-vigília e na motivação. Então, chocolate tem muito triptofano, e muito triptofano leva à produção de serotonina. Tá? Não pode comer chocolate? Então come tomate. Tomate também tem bastante triptofano. Melatonina é produzida a partir da serotonina. Então também está relacionado com o ciclo circadiano. Então lá perto da meia-noite você tem um pico de melatonina que vai ajudar você a dormir com mais facilidade. E aí lá de manhãzinha vai diminuindo esses níveis e vai aumentando o nível de cortisol, onde você está mais acordado. Né? Então está relacionado com esse ciclo circadiano. A acetilcolina ela é formada a partir de um aminoácido serina. Então repare que a cadeia lateral aqui do aminoácido é CH2OH. Aqui o carbono assimétrico ligado ao grupamento amino e o grupamento ácido carboxílico. Então você faz o seguinte, você faz uma descarboxilação, quebra essa ligação, liberando CO2,
e você acaba produzindo a etanolamina. A partir da etanolamina, você vai acrescentar grupamentos metil, que pode vir lá, por exemplo, da metionina. E aí você acrescentando esses grupamentos metil, você tem agora a colina. E a partir da modificação desse hidrogênio, colocando um C-O CH3, você tem a formação da acetilcolina, que é um neurotransmissor envolvido no movimento, tem aquela função na fibra muscular esquelética. Também está relacionado à memória e aprendizado. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, é sintetizado a partir do aminoácido glutamato, que atua como o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Tá? Então lembra lá, glutamato, principal neurotransmissor excitatório, e o GABA, inibitório. Então, de uma molécula que era um neurotransmissor excitatório, você transforma agora numa outra molécula que tem característica completamente oposta, apenas fazendo uma pequena modificação, que é quebrando essa ligação, liberando esse CO2. Então essa enzima glutamato descarboxilase pega o glutamato, quebra essa ligação e transforma lá o glutamato, que é excitatório, no GABA, que é inibitório do sistema nervoso central em mamíferos. A histamina você produz a partir da histidina, novamente, o mesmo tipo de reação. É a histidina descarboxilase, que vai pegar a histidina, quebrar a ligação, liberando esse CO2, e você tem a formação da histamina, que está relacionada a processos alérgicos, inflamação. Né? Lembra que a histamina é sintetizada e liberada a partir de diferentes células humanas, especialmente os basófilos, mastócitos, plaquetas, neurônios estaminérgicos, linfócitos e células enterocromafílicas. A síntese da creatina ela está relacionada com 3 aminoácidos, a glicina, a arginina, a metionina. Então, nesse primeiro momento, você pega a molécula inteira da glicina, está destacada em azul, e um pedaço da arginina, que está destacada aqui em rosa. Aqui, ó. Então, o resto dessa molécula vai sair na forma de onitina. Então, você vai ligar esse pedacinho com esse outro, vai formar guanidinoacetato. Uma vez que você formou a guanidinoacetato, existe uma outra enzima, a metiltransferase, que vai pegar o radical metil da metionina e vai acrescentar nessa guanidinoacetato para formar a creatina. Então esse pedaço cinza veio lá da metionina, esse pedaço rosa veio lá da arginina, esse pedaço azul veio lá da glicina. Formou a creatina. E a creatina tem essa função de ativação da glicólise e da glicogenólise, através da liberação de fosfato inorgânico. Como é que isso acontece? Então, você pega a creatina e liga a um fosfato que veio lá do ATP. E esse ATP virou ADP agora. E o fosfato se ligou à creatina e formou a fosfocreatina. Então, no músculo em repouso acontece essa reação. Agora, quando tiver o músculo em atividade, então você vai pegar essa mesma fosfocreatina, que vai devolver o fosfato lá para o ADP, e esse ADP volta a ser ATP, fornecendo energia para esse músculo que está em atividade. A carnitina ela é formada também a partir de outro aminoácido, sintetizado lá no fígado, cérebro, a partir de 2 aminoácidos essenciais, lisina e também metionina. Então a metionina serve para doar grupos metil. 1, 2, 3 grupamentos metil para fazer essa metilação da lisina. Mas para isso você precisa de algumas cofatores para as enzimas, que é ferro, ácido ascórbico, funciona como uma coenzima, niacina, vitamina B6. Mas o mais importante lembrar aqui da carnitina, que ela é importante para transportar ácidos graxos lá do citosol para dentro da matriz mitocondrial. E aí esse ácido graxo vai sofrer a beta-oxidação de energia. Sem essa carnitina, sem a ligação desse ácido graxo com a carnitina, o ácido graxo não consegue entrar na matriz mitocondrial. A melanina é formada a partir dessa tirosina de novo. Olha a tirosina aqui novamente, hein? A partir de tirosina, diversas reações acontecendo. Então existe a formação lá de eumelanina ou feomelanina,
que são tipos de melanina com colorações diferentes. Então, uma pessoa loira, uma pessoa de cabelo castanho, cabelo preto, tem diferentes tipos de melanina. E é formada a partir tudo lá da tirosina. Isso pela exposição de raios solares, então vai influenciar na formação da melanina. Porque é uma molécula que tem anéis aromáticos e acaba dissipando energia ionizante de radiação ultravioleta, por exemplo. Então é importante a formação desse tipo de proteção, né, quando você está exposto a esse tipo de radiação. Metionina, só para mostrar aqui, que a metionina é capaz de doar grupo metil a partir da ação de enzimas também, então a enzima vai ajudar a arrancar esse grupamento metil lá da metionina para doar para uma outra molécula, para fazer a metilação dessas moléculas. As duas últimas moléculas que eu gostaria de comentar é a síntese do grupo M. Então, o grupo M também é formado por moléculas mais simples, como a glicina, a succina e o CoA. Então, a partir de ação de algumas enzimas, você consegue formar metabólitos intermediários, até você ir aumentando o tamanho dessa molécula, agregando, fazendo lá condensação entre moléculas, fechando o anel e obtendo uma molécula mais complexa, como a protoporfirina. Então, existem algumas regulações que acontecem, a gente vai ver isso mais em BCM2, que, por exemplo, se você já tem muito grupo M, a própria concentração de grupo M acaba inibindo a ação da ala S1, que vai impedir a formação de mais grupo M ainda. O excesso de ferro também vai inibir a ala S2, que vai impedir essa formação de mais grupo M. Então, a partir da protoporfirina 9, você tem a formação lá da grupo M propriamente dito. Então, existe uma enzima lá chamada de ferroquelatase. Então, quelato é aquela molécula que tem pares de elétrons em alguns átomos, que ele é capaz de segurar, é como se fosse um ímã eletromagnético, que consegue segurar, como quelos, né, como dentes, como garras, íons metálicos. Então existe lá uma fixação desse íon metálico que mantém sempre o seu estado de oxidação, não varia o estado de oxidação, e ele é estabilizado a partir desse tipo de ligação que a gente chama de ligação coordenada. Tá? Então nesse caso aqui, metais pesados inibem a ação dessa enzima ferroquilatase, então não vão conseguir, a partir da protoporfirina e do ferro, formar o grupo M, que é biologicamente ativo quando está ligado à hemoglobina. E por último aqui, síntese das purinas e pirimidinas. Então, purinas, lembra daquela frase mnemônica, água pura. Tá? Então, as purinas são adenina e guanina, enquanto que as pirimidinas, timina, citosina e uracila. Essas moléculas, como a gente consegue ver aqui, no caso das purinas, elas são formadas a partir de outros aminoácidos, a partir de uma glicina, esse carbono aqui, de um CO2, o aspartato é responsável por doar esse nitrogênio. Esse carbono veio lá do N10-formil tetrahidrofolato, enquanto que esses dois nitrogênios vieram lá de uma glutamina. No caso lá das pirimidinas, então esse nitrogênio e esses três carbonos vieram de um aminoácido do ácido aspartico, o aspartato, enquanto que esse nitrogênio veio lá do grupo R da glutamina e esses carbonos de um CO2. Tá bom? Lá na aula a gente costuma fazer essa Jigsaw, esse carrossel, para discutir essas diferentes doenças que estão relacionadas a metabolismo de aminoácidos, né? Então, fenilcetonúria, homocistinuria, alcaptonúria, doença de xarope de boro, albinismo, doença de Parkinson, independência química. Então, algumas enzimas estão relacionadas, algumas doenças, algumas condições estão relacionadas a defeitos ou ausência de alguma enzima, como no caso do albinismo, a ausência ou defeito dessa tirosina 3 monooxigenase, que é chamado de tirosinase. Então ela não consegue converter a tirosina em melanina e por isso acaba faltando pigmentação, o cabelo fica branco, pele rosada, problemas oculares. E você poderia também ter feito uma correlação genética, uma correlação clínica, de sintomas e tratamento, mas lembrando que aqui a gente está tentando fazer uma correlação com aminoácidos. Então essa doença está relacionada à síntese de melanina a partir desse aminoácido de tirosina e assim por diante. No caso da alcaptonúria está relacionada também à tirosina, assim como a fenilcetonúria, que a gente não consegue converter a fenilalanina em tirosina. Tá? Então
Então, um aminoácido bastante importante aí. Aqui, ó, mostrando a incidência dessas doenças, né? Então, mostitinúria, alcaptonúria, doença de xarope de bordo, cistationinúria, cistinose, são doenças bastante raras, mas albinismo começa a aparecer com uma frequência maior, deficiência da metilmalonil-CoA mutase, a fenilcetonúria, histidinemia, a cistinúria são doenças que vão ficando cada vez mais comuns. Só para a gente ter uma ideia, né? E aqui nessa imagem a gente consegue visualizar várias doenças relacionadas, como a fenilcetonúria, quando a gente tem ausência, o defeito dessa enzima, que a gente não consegue converter fenilalanina em tirosina. Acaba acumulando fenilalanina e você tem a formação lá de fenilpiruvato, fenillactato. E também o acúmulo de fenilalanina atrapalha o transporte de outros aminoácidos aromáticos, como a tirosina e triptofano, através da barreira hematocefálica. E faltando tirosina, você não tem as catecolaminas, como dopa, dopamina, noradrenalina, esses neurotransmissores. E por isso os problemas associados à fenilcetonúria. Tá? Essa tirosina, como produz essas dopa, dopamina, esses neurotransmissores, também estão relacionados à dependência química. Enquanto que, se a gente olhar para outro tipo de transformação a partir da tirosina, a gente tem a alcaptonúria, que está relacionada com a formação de ácido homogentísico, né, e acetoacetato e fumarato. Também a partir da tirosina, o albinismo. Então, a ausência de tirosinase, o defeito dessa enzima, não consegue converter tirosina em melanina. Há uma curiosidade é que com os fenilcetonúricos, como tem um aumento muito grande de fenilalanina circulante, essa fenilalanina acaba inibindo a enzima tirosinase. Então o problema não é a falta de tirosinase, no caso dos fenilcetonúricos, acaba inibindo a ação dela, que vai produzir cada vez menos melanina. Então o fenilcetonúrico pode apresentar uma hipopigmentação. Então, tudo isso para você conseguir visualizar a relação entre os aminoácidos e todas as implicâncias, né? A implicação disso aí, como é que eles estão relacionados, inclusive, com algumas doenças. Então, eu sugeriria que você fosse lá no seu mapa conceitual e fosse aumentando, colocando todas essas relações que estão envolvidas com aminoácidos. Tá? Aqui mais algumas coisinhas sobre a alcaptonúria, um quadro clínico falando de albinismo, doença de Parkinson, e aqui um último quadro mostrando lá as relações entre os aminoácidos e as suas transformações, né? Então lembrando lá que a fenilcetonúria, você não consegue transformar a fenilalanina em tirosina, então a fenilalanina vai acabar indo para uma outra via, para a formação de fenilpiruvato, fenillactato, e a tirosina ela é responsável pela formação das catecolaminas e também por essa formação de homogentisato e assim por diante. Um defeito nessa enzima está relacionado à alcaptonúria e entre outros, né, como por exemplo doença de xarope de bordo está relacionado com a leucina, com a valina e isoleucina, doença do xarope de bordo. Tá? Então tudo isso e ainda aqui ó, o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, para você ver a relação, os caminhos que essas moléculas vão se transformando e de onde elas vieram, né? Lá dos nossos aminoácidos, ok? Vejo vocês na próxima aula, então.